Querido, querida, amado, amada do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua paz, que excede todo o entendimento, repouse sobre a vida de cada um de nós, iluminando o nosso intelecto, iluminando o nosso coração e o nosso pensar. Pois esse Deus maravilhoso e tremendo deseja que cada um de nós alcancemos a sua sabedoria e o melhor entendimento para o nosso viver. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a 1 de Coríntios, no verso 1, capítulo 1, verso 18, ele chama-nos a atenção quando fala da sabedoria e do poder de Deus e declara: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder transformador de Deus. Em outras versões, de fato, a mensagem da morte da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, sim, é o poder de Deus que nos alcançou e transformou por completo a nossa vida, transformou a nossa maneira de entender a vida, de viver a vida, de nos comportarmos uns para com os outros. Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, ratifica essa percepção no verso 16 do capítulo 1. Ele declara assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando cremos na mensagem da cruz, no Evangelho da cruz, numa mensagem um pouco diferenciada do que estamos acostumados a ouvir, não que Deus vai dar vitórias, que Deus vai fazer ou vai acontecer, mas que um dia, lá na eternidade, Deus, na sua infinita bondade e graça para conosco, decidiu expressar o seu amor para com todos nós, para com a humanidade, de uma maneira difícil de compreensão para o ser humano, isto é, entregar o seu Filho na cruz do Calvário, para numa morte vicária, substitutiva, morrer no meu lugar, no seu lugar, no lugar de cada um de nós. Expressar o amor nesta maneira tão difícil de compreender para qualquer um de nós, ao ponto de inspirar o apóstolo Paulo, tanto na carta aos Coríntios quanto na carta aos Romanos, a chamar a atenção desse poder transformador, que para os que se salvam, ele é verdadeiramente o poder de Deus. Para aqueles que perecem, é uma loucura inatingível na sua mente, nos seus corações. Quando o poder do Evangelho salvífico alcança a nossa vida, imediatamente ele troca a nossa cegueira, a incapacidade de ver as coisas de Deus, por vista, uma visão gloriosa de um Deus maravilhoso, de um Deus tremendo, de um Deus salvador, e proclamamos este Evangelho, porque a partir do momento que passamos a ver o reino de Deus pelo novo nascimento, a nossa percepção da vida, o nosso entendimento para todas as coisas mudam, ampliam-se. E o que não dizer que o poder do Evangelho nos faz mudar totalmente a direção da nossa vida, totalmente o nosso comportamento. As questões terrenas já não têm mais essa evidência, mas o que falar fundamentalmente do nosso comportamento uns para com os outros. Não é possível alguém
receber a transformação do poder do Evangelho e continuar indiferente, continuar insensível, continuar na mesma direção da ruptura, na mesma direção do desentendimento, na mesma direção da incompreensão, na mesma direção da desarmonia e não entender o amor de Deus que um dia foi derramado sobre a sua vida. O Evangelho, quando chega até nós, ele chega como um poder transformador que remove o pecado que está dentro de nós, o pecado intrínseco, aquele que não quer nos largar, aquele que não quer nos abandonar. Passamos a nos sentir fortalecidos em Deus para vencer as nossas fraquezas no que tange a errar o alvo, a errar a obediência às leis do Senhor. O amor passa a reinar, o amor passa a dominar, a harmonia passa a dominar, a nossa caminhada se torna segura e firme, porque o poder transformador do Evangelho, a palavra da cruz, que para os que perecem é loucura, mas para nós que vamos sofrendo os efeitos da salvação, percebemos que é o poder de Deus que vai se aperfeiçoando dentro de nós cada vez mais, fazendo com que a vereda do justo, a nossa vereda, a nossa caminhada, seja como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até atingir a perfeição de um dia. Olhamos para nós mesmos, para as nossas ações, para as nossas atitudes e observamos como o poder de Deus vai transformando a nossa visão, o nosso entendimento, e aquele desejo de fazer as coisas equivocadas vai abandonando, vai saindo de cada um de nós, e a nossa visão se volta para a cruz, para a obediência, para compreender que esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, é poderoso para transformar e aperfeiçoar a cada um de nós. Permita que esse Evangelho transformador, as boas novas de Cristo, cada vez mais adentre no coração de cada um de nós. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.